Olá, amigos e amigas, aqui nessa Fritabira, né, em homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, que está agora fazendo 120 anos, e a gente com nossos sempre convidados especiais, nossa sócia aqui, Elisa Lucinda, e o nosso amigo que está estreando aqui nesta rodada de conversa, que é o poeta Salgado Maranhão, né? E a gente vai falar um pouquinho de poesia, maneira da realidade, produção, saber o que vocês estão fazendo. O título dessa mesa, na verdade, é o título também de uma crônica do Drummond, que chama A Cor de Cada Um. A Cor de Cada Um. Depois eu vou ler um trechinho dela aqui para a gente poder se situar. Eu queria, porque eu não li essa crônica, não. E o Drummond, ele passeou em todos os âmbitos da literatura, né? Crônica, contos, poesia, enfim, fez aforismos, enfim, mensagens. Uma coisa que o Drummond não fez foi romance, né? E eu conheci o Drummond, eu cheguei um dia a perguntar para ele: por que o senhor não escreveu um romance, né? Ele falou: isso não é para mim, não. Isso é para os rosas. Se referindo ao Guimarães Rosa, né? Sobretudo em Grande Sertão Veredas. Mas o que a gente pensa dessa questão toda, Elisa, Lucinda? Eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês fossem professores, assim, e começassem a trabalhar a obra do Drummond em sala de aula, que sentido vocês dariam a esse trabalho em sala de aula, visando os alunos, enfim, visando a educação, sobre a questão da poesia, sobre a questão da criação literária? Olha, primeiro, muito prazer em estar aqui, batendo esse papo com esses dois negões maravilhosos. Obrigado. Importantíssimo para a nossa literatura, e a nossa presença aqui mostra que nós estamos podendo colher os frutos de nossa própria luta. Certo? Pela primeira vez eu vejo um grupo de 3 negros, porque normalmente tem 2 e um negro aparecendo para constar. Isso quando nós éramos sempre os únicos negros das feiras literárias, os únicos negros da mesa e tal. Então, só para pontuar essa vitória, nós estamos vivendo uma vitória que está dando tempo para nós. Muitos de nossos morreram querendo essa mesa. Sim. Mas não deu tempo para eles, certo? Está me ouvindo, o Salgado? Totalmente. Mas agora eu vou responder a sua pergunta. Se eu fosse professora hoje, de aula, de sala de aula, assim, a primeira poesia de Drummond que eu apresentaria seria uma poesia chamada Terceiro Dia, que eu amo. E eu acho que ela cria uma empatia com qualquer ser, e em especial com o aluno. É assim, vou ler, tá? Terceiro dia. Mamãe, quero voltar imediatamente. Diz a papai que venha me buscar. Não fico aqui, mamãe, é impossível. Eu fujo ou não sei não. Mas é tão duro esse infinito espaço ultrafechado. Esta montanha aqui eu não entendo. Essas caras não são caras da gente. E faz um frio. E tem jardins fantásticos, mas sem o Monsenhor, o beijo, a crisandália, que são nossos retratos de jardim. Da comida num queixo, é regular. Mas falta a minha xícara. Guardou para quando eu voltar? Ai, mamãe, minha mãe, o travesseiro eu ensopei de lágrimas ardentes, e se durmo, é um sonhar de estar em casa, que a sineta corta ao meio feito pão. Hora de banho madrugadora, de chuveiro gelado, todo mundo. Eu nunca tomei banho assim. Nunca tomei banho assim. Sou infeliz longe de minhas coisas, meu chinelo, meu sono. Não esse estepe de dormitório que parece um hospital. Mamãe, o dia passou, mas tão comprido que não acaba nunca de passar. 1 ano à minha frente? Não vou aguentar. Mas farei o impossível. Me abençoe. Faz um frio, a caneta está gelada. Eu não te mando essa carta, que um padre leria certamente e me põe de castigo 1 semana. E nem tenho coragem de escrever. Essa carta é só pensada. Eu acho que ela tem uma magia. Chama Terceiro Dia.
Eu adoro os títulos do Drummond. Os mineiros são muito bons de títulos. A Adélia, eles sabem que o título é um código. O Salgado também é, não é porque está na minha frente, não. Mas você percebe que a pessoa saca que o título é uma senha, sabe? É uma senha, não é assim. À toa. Não é um spoiler também, né? É a chave. É a chave. Tanto que o próprio Drummond tem um poema na Procura da Poesia, que ele diz que é o poema que ele usa na semana de 22, como manifesto. Ele fala assim que o poema olha para a gente e pergunta: trouxeste a chave? Porque é uma coisa. Então, mas o que eu quero dizer desse poema, que eu usaria ele, que ele tem ele pega o aluno, mesmo sendo feito por um menino rico, né, que tem saudade do sono dele, da caminha dele, da xicrinha dele, mas tem uma coisa do não acolhimento. Eu estou numa escola que não está me acolhendo. Sim. E muitas crianças sofrem de falta de acolhimento e se identificam com esse poema. E ele ainda diz: eu não tenho coragem de escrever, que se o padre ver, vai. Então eu só vou pensar. É uma carta só pensada. Então essa carta, esse poema fala da liberdade de pensar, de criar. Esse voo que a literatura faz, né? Eu amo estar aqui na sua cara, escrevendo um texto e você nem sabe que eu estou escrevendo um texto sobre você na minha cabeça. Eu acho muito poderoso. E se a gente consegue incendiar uma sala de aula com a ideia da literatura como libertação, eu acho que ganhamos todos o ano. Eu imaginar, Elisa, né, o quanto de poemas criados na mente que não são postos no papel e continuam na mente. Eu falei aqui ainda há pouco, eu estava falando numa conversa com Paulo Scott, né, o nosso grande romancista e poeta, e Antônio Torres, nosso acadêmico, e falando sobre isso, né? Em Pernambuco tem um poeta chamado Leonardo Bastião. Ele não consegue ler o próprio nome. Se escrever o nome dele, ele não sabe que é o nome dele. E, no entanto, ele tem um imaginário poético de Bilac. E consegue escrever poemas tão precisos, redondilhas, né, maiores e menores, verso de 8 sílabas. Sem ter essa teoria. Precisos. E aí, sem ter a teoria? Oi? Sem ter a teoria, sem ter... Ele é analfabeto, ele não sabe escrever o próprio nome, né? E agora estão os acadêmicos todos estudando, porque é um fenômeno. Tem milhares de poemas na cabeça. E eu escrevi... João do Vale não sabia escrever seus textos. Muitos ganharam parceria só por botar no papel. Só para você ter ideia. E aí, quer dizer, então é nesse sentido, né, que você está falando, né? O quanto de universo poético nós temos na cabeça e a repressão não nos permite pôr no papel, né? Opa, o que vão pensar, né? Então, mas isso pode ligar um menino como Drummond, que nunca foi um menino pobre de necessidades básicas, a um menino que está se sentindo desacolhido lá naquele colégio. Sim. Que tudo é muito frio, né? Chamado, por exemplo, pelo que eu entendi, eram crianças de 9 anos que tomavam banho gelado 5 horas da manhã. Mas é sadismo, né? Eles chamavam de disciplina, né? Então ele conta isso. Eu acho que a poesia faz uma coisa interessante, né? Eu não passei minha infância no Recife, mas vejo um poema, sei lá, de Ferreira Goulart, de Manuel Bandeira. Augusto dos Anjos. Eu choro. Parece que eu estava naquela rua e ele vai falando o nome das ruas do União, Rua da União, e eu vou... Meu coração faz uma tradução simultânea emocional com as ruas do meu bairro capixaba. É muito doida a poesia, né, Salgado, nesse lugar? Demais. De fazer tradução simultânea? Demais. Eu acho que
Eu não sei se você terminou, não sei o que você terminou. Sim, não, estou jogando a bola, já está no ar para mim a bola. A poesia, normalmente, é a primeira voz de todos os povos que se libertam de alguma coisa. A primeira voz vem com a poesia. Porque ela pode juntar 3 mundos unidos. A emoção, a razão e a intuição. Ela junta esses 3 mundos. E quando a gente está soterrado de conteúdos, não basta só o entendimento racional. Nós queremos entender com a alma, nós queremos entender com a carne, nós queremos entender com o cheiro, nós queremos entender com todos os sentidos. Por isso, os povos que são esmagados, os negros, os que foram escravizados e tudo, quando tem oportunidade, e a literatura brasileira do momento, sobretudo, claro que nós, Elisa, e nós 3 aqui, a gente vem lá de trás, trazendo esse legado que hoje ele cresce como uma flor que explode em várias. Mas a gente começou lá atrás, dando murro de ponta de faca. Agora, a gente está vendo que os negros foram à escola, de forma, já tem um grupo, uma quantidade imensa, não é mais como nós éramos, eucaliptos em capinzais. Não. Agora é um verdadeiro pomar de vozes. Desculpe, eucaliptos em capinzais nem parece que é ruim, de tão lindo. Pois é, mas éramos só isso. Mas nós éramos sozinhos. Agora não, agora tem pomares de negros para tudo que é lado do Brasil, escrevendo poesia, prosa, literatura da melhor qualidade. Essa é a grandeza desse momento. Por quê? Porque esses negros tiveram acesso à escola, tiveram acesso ao livro. A internet propiciou muita facilidade que não tínhamos quando começamos. Então, hoje a gente sabe, a poesia procura a gente. Em qualquer lugar você tromba com ela. E a poesia diz aquilo que não pode ser dito. E quando o conteúdo é muito forte, quando a dor é muito grande, quando a gente está soterrado de verdades, a gente precisa de algo que diga aquilo que não pode ser dito. Só a poesia pode dizer isso. Então, a questão do Drummond. Quando você me diz o Drummond, o que fazer com o Drummond? Um dos problemas mais sérios do Brasil é a pedagogia de ensinar poesia. Porque ela não está no dia a dia dizendo assim, vá ali no supermercado e compre isso, você ganha dinheiro dessa forma. Ela não está te dando conselho, ela deixa você no meio do mar para você achar o seu caminho. Isso é a força da poesia. Mas muita gente não quer essa independência. As pessoas querem ser dirigidas, porque, veja, nós vivíamos numa sociedade autoritária e escravocrata. Então, muitas vezes, me diga como é que eu posso ganhar dinheiro, como é que eu posso ficar rico, como é que eu posso ser feliz. A poesia, não. Quer que você encontre você mesmo. Mas ninguém quer se encontrar, está com medo de se encontrar. Mas a poesia tem essa autonomia. Por isso é difícil de vendê-la. Como ela não está ligada ao mercado utilitário, as pessoas ficam até com medo dela. O que eu vou fazer com ela? Porque não sabe o que fazer consigo próprio, com suas emoções. A poesia quer que você se levante disso. Por isso, na questão da pedagogia escolar, ninguém ensina poesia pelo prazer da poesia. Se ensina poesia para a obrigação de fazer prova. O estudo do Brasil hoje é um estudo preparando as pessoas para o emprego, para um concurso, mas não prepara as pessoas para ter prazer com a vida. Para nada. Preparar você para nada, só para ser feliz. Para que a felicidade? Você vende a felicidade? Não, não vende. Não tem mercado. Porque a felicidade é um bem próprio, é um bem seu. E quase sempre as pessoas querem direcionar para aquilo que tem retorno material. E a poesia não dá esse retorno material. Como dizia o Goulart, a poesia não dá camisa, mas dá alegria, dá felicidade, dá entendimento, dá compreensão do profundo. Esse é o problema. E se a gente começar, eu faria isso. Poderia até utilizar esse poema que a Elisa falou agora, ou a Canção Amiga, por exemplo, que eu gosto muito, numa sala de aula, ensinar, levar as pessoas para ler poesia, para nada, só para ter prazer da poesia, porque aí que começa. Como é que é a Canção Amiga? Como? Como é que é a Canção Amiga?
Eu preparo uma canção que minha mãe se reconhece. Tá? Então, só pelo prazer da poesia. É isso que a gente precisa. Depois que a gente entra na poesia, que a criança entra na poesia, a poesia entra nela, Já é. daí para frente, aí ela pode aprender alguma técnica, se ela quiser. Porque, por exemplo, é como o campo de várzea, onde a criança jogava bola só pelo prazer de jogar. Aí surgiram os Pelés, Garrinchas, Didis, essa gente. Quando começa a formatar antes do aleatório, antes do nada, a pessoa fica totalmente codificada. O que nós queremos é essa loucura que o pobre... O que eu vi na minha vida, uma das coisas que eu mais vi na minha vida, isso que você falou, Elisa, e o Tom falou, as pessoas que nunca estudaram, muitas vezes compreendem mais a poesia do que os que estudaram. Isso eu vi demais, isso, a minha vida inteira. O cara dizer, a seca lá no sertão varreu de sola a cacete, que bicho de 4 pés só escapou tamborete. Então, é magnífico isso. Um livro inteiro de sociologia, o cara bota numa quadra. Aí o João do Vale disse, não, mas o negócio não é bem eu. É Mané, Zeca e Romão, que também foram meus amigos e continuam no sertão, que não puderam estudar e nem sabem fazer baião. Esse é o problema. Porque, de certo modo, nosso problema muitas vezes está resolvido. Porque a gente consegue um certo domínio de uma linguagem, numa sociedade que não domina quase nenhuma, então a gente adquire um realce. Mas e o cara que não conseguiu? E o cara que não descobriu o seu talento? Então, João do Vale dizia isso. Um homem analfabeto, que não sabia escrever as próprias letras de música. Fazia tudo na cabeça, como você falou. Eu também faço assim. Boa parte dos meus poemas, eu primeiro faço na cabeça. Eu também. Eu tenho, inclusive, alguns poemas que eu digo, escrevo de cabeça os versos que escreverei depois. Faço de cabeça os versos que vou escrever depois. Exato. Agora, eu vários poemas meus, assim, inteiro na cabeça, depois eu ponho no papel. Depois eu falo. Gente. Pode falar. Eu ia falar uma coisa interessante sobre linguagem, né? Porque, assim, você pode não ser um cara letrado, mas pode ser um bom produtor de linguagens. Totalmente. Então... Mamãe disse assim, só ilustrar o que você falou, mamãe disse assim uma vez, mamãe que não sabia ler, ela disse assim, sabia ler, e curiosamente não sabia ler e sabia ler cordel, porque ela amava a literatura de cordel. E aí, romance de cordel. Ela disse um dia, eu indo visitá-la lá no Nordeste, e eu disse, minha mãe, como é que é a sua rotina aqui? Depois que a senhora cuida da casa, faz os afazeres domésticos, o que a senhora faz? Disse, meu filho, eu às vezes fico aqui, debaixo dessas palmeiras, assuntando o tempo e recebendo a mensalidade das plantas. A mensalidade? Das plantas. Que linda! Quer dizer, eu quase perco isso. Eu digo, o quê? Eu quase perco. Depois deu um tempo. Outra vez eu falei sobre as goiabas, que ela estava lá cuidando, as goiabeiras, e eu digo, e essas goiabeiras aqui, como é que está? Elas estão brotando bem? Estão florindo? Estão frutificando? Ela disse, elas têm sido aplaudidas por algumas chuvas. Ah, mas é que a sua mãe era poeta, né? Quer dizer, imagina a chuva batendo nas folhas das goiabeiras. Olha que imagem. Aplaudida por algumas chuvas. Olha que imagem. Me empresta a sua mãe. Ela já foi. Não, emprestar a linguagem. Pude dela. Dá vontade, a linguagem dela inclusive inspira. a vida. Gente, não, é fantástico. A mãe do Salgado é uma coisa fabulosa. Eu queria licença. Sim, fala. Não, eu queria pedir licença para falar aqui do Leonardo Bastião, que ele, entre tantos versos dele, que fantástico, publicaram agora em livro, né? Começaram a gravá-lo, né? Ele é de Itapetim, no sertão de Pernambuco. O João do Vale, o que o João do Vale citou, né? E ele diz assim, ele fala da minha infância, viu, Elisa? Sim. Fala da minha infância, assim, me criei numa casinha, numa pobreza danada, minha mãe não tinha nada e meu pai também não tinha. Lutou a vida todinha, morreu e não conseguiu. E o suor que ele instruiu ficou naquele lugar, que a sorte nunca foi lá, nem a pobreza saiu. Coisa magnífica, né?
uma coisa... Então, assim, você imagina, o Salgado, a sua mãe, né, falando isso e alguém colocando isso no papel. Pois a riqueza ela falava disso, né? como se não estivesse falando nada. Se estivesse falando... Sim, é isso que é. Só sabe quem é comparável a essa cena? As crianças. As crianças também mandam as suas pérolas. Eu sou louco por criança, porque a criança fala cada coisa extraordinária. E ela tem essa capacidade poética de ter esse olho novo para as coisas. Então ela fala coisas incríveis. Eu me lembro de uma história que a criança viu uma dentadura dentro de um copo. Sim. E falou: mamãe, achei um sorriso. Achou um sorriso. É magnífico. Achou um sorriso. É incrível. Qualquer adulto diria, um adulto poderia, ai, que nojo, né? Porque nós já estamos totalmente formatados com certo tipo de padrões. As crianças estão livres e o poeta, o verdadeiro poeta, ele não se deixa padronizar. Nós não nos deixamos padronizar. E você falou uma coisa aí, sobre essa coisa de antes você usou uma expressão, que a criança, antes da loucura, ela é aprisionada, né? Muitas vezes na escola, né? Então, eu me lembrei, uma coisa que tem me chamado muita atenção, um paralelo que eu faço a isso que você disse, é a quantidade de criancinha orientada pelos adultos, crianças de 1 ano, 2, a fazer selfie. Selfie, tá uma loucura. Você já sabe quem você é selfie. Isso. Você não pode fazer selfie antes do Narciso. Pois é, exatamente, não pode ser. Então, elas ficam meio idiotizadas, botam um sorriso sem graça na cara. Fica parecendo um sorriso, não delas, mas dos adultos, dos seus pais. Botaram ali, botam elas em poses sensuais. Muito loucos adultos. É um crime isso. Maquiadas. A ser criança, a sexualidade é uma força muito grande, mas não está na hora. Deixa ela ser criança. Deixa ela entrar no imaginário, na fantasia dela, que é um mundo que não tem... Deixa germinar primeiro. Deixa germinar. Uma outra coisa ainda sobre nossa poesia. Eu queria fazer Fala. Um último versinho do Leonardo, porque eu sou apaixonado por ele, enfim. E ele diz assim: a casa que eu nasci nela e dei meus primeiros passos, quem sofreu por ela, quem sofreu para fazer ela, me carregava nos braços. Não tenho mais mãe nem pai, que a casa a dispôs que cai, vira passado e se encerra. E cada torrão daqueles tem lágrimas dos olhos deles que misturou-se com a terra. Esse é o Bilac do sertão pernambucano. A lágrima dos olhos desse... de quem misturou com a terra. Vem cá, onde é que você está lendo isso que eu não tenho? Leonardo Bastião, é um livro, o pessoal que descobriu, foi gravando. Mas quem publicou? Tem um pessoal lá de Pernambuco que publicou esse livro. Enfim. Essas pessoas brotam lá, igual capim, tem tanto no Nordeste, para tudo que é lugar. Tinha um amigo... Não é um eucalipto, né? Não é um eucalipto no aqui ou tacular, não. No capinzal, não é um eucalipto no capinzal. Exatamente. E confiando nesses poetas naturais que o Nordeste dá de roldão, é que eu confio que o Lula vai dar uma surra. Porque Parou, Matheus. Não pode? Não é isso, não. É que essa gravação vai depois da eleição. Não antes. Entendeu? Mas eu quero vou dizer outra coisa, então. Depois o Matheus corta, né, Matheus? Você pode fazer um elogio no povo do Nordeste, né? Não, eu vou fazer, deixa eu falar, então, vou fazer assim. Por isso que eu acho muito importante que o Brasil reconheça o Nordeste não só como um povo trabalhador, mas como uma inteligência muito particular.
Eu acho a inteligência fina, sofisticada e ancestral. E uma pitada de humor muito interessante, uma camada diferente, sabe? É muito impressionante. É muito impressionante as soluções poéticas. E como a decisão no Brasil, né, vem do Nordeste, né? Como o Brasil ainda continua Brasil sendo impulsionado pelo Nordeste. Qualquer centro urbano brasileiro, o nordestino é uma força muito poderosa. A coisa mais inteligente que o Lula fez na campanha, uma das coisas mais inteligentes que o Lula fez na campanha foi dizer: quem tem uma gota de sangue nordestino. Entende? Quando você convoca o cidadão que tem uma gota de sangue nordestino, você convoca o Brasil inteiro. Sim. Veja só, agora veja o que acontece com o nordestino e que acontece com o negro também. É muito semelhante. A questão da raiz profunda. Quando você tem raiz, você tem galhos, você tem frutos, você tem brotos. Então, a raiz profunda dos negros é difícil varrer do mapa a cultura do negro. Brota de qualquer jeito, de qualquer lugar. Na América, o negro trouxe a alegria e trouxe a reflexão, a melancolia reflexiva. Quando você pensa no blues, você pensa nessa melancolia reflexiva. Quando você pensa no samba, você pensa na alegria. Reich estudou a questão do quadril. Os orientais estudaram também o quadril, a correlação que o quadril tem com a maxila. Quando você solta o quadril, você solta o sorriso. Solta o sorriso. As danças alegres do planeta, elas são as danças em que solta o quadril. O quadril é a mãe da flexibilidade. Meu mestre, o Chao Chang, dizia joelho, quadril e coluna. Então, a dança do negro, a negra dança, o negro dança sorrindo. Há uma descontração, há uma flexibilidade. Havendo quadril, a flexibilidade. Quadril duro, mente e espírito rígido. Então, o negro trouxe esse quadril para a América, essa alegria e essa maneira de continuar vivendo. Porque, como disse o Roberto Retamar, um poeta cubano, foram tantos os sofrimentos, as tantas provações que passaram os negros na América, de tal modo que só sobraram os melhores. Então, a capacidade de resistir é imensa. E você faz esse paralelo com o nordestino? Fazemos com o nordestino. Não tem povo que enfrenta mais dificuldade no Brasil, material e etc., do que o nordestino. Mas como é arraigada uma tradição, sobretudo a tradição do canto provençal, essa coisa dos cantadores repentistas, dessa memória. E nós somos memória. Quando acaba a memória, acaba tudo, a gente. Você pode ser fisicamente saudável. Aconteceu com um amigo meu recentemente. Ele perdeu a memória. Acabou. É um molho de carne. Então, a memória nos conecta com o futuro. Os chineses dizem, quanto mais andamos para o nosso passado, mais antevemos o futuro. Então, a memória. É fundamental a memória. Então, nós temos dois povos no Brasil que cultivam, duas regiões, ou povos, os negros e os nordestinos cultivam memória. Então, são muito semelhantes nesse particular. E nesse particular é uma resistência assombrosa. A cultura do Brasil, a cultura que fica, a cultura que representa a nossa cara, sempre está lá o negro. Não tem como. Desde a comida, a música, a poesia, e agora a poesia, a literatura, que vem, que os negros, com toda essa, sobretudo as mulheres, é impressionante o que as mulheres estão fazendo também na literatura, tudo, em quantidade, porque alguns estudaram, algumas são doutoras em literatura, se qualificaram, com o legado de baixo, o legado da raiz, da tradição e da memória. Então, eu acredito muito. Não tem como, pode-se falar o que quiser, mas não tem como tirar o negro e o nordestino desse confronto do aprendizado da memória e da afirmação cultural do Brasil. Eu posso falar uma coisa aqui rapidinho? Eu quero apresentar aqui a minha artista aqui da minha cabeça, Alessandra Priscila, maravilhosa, ela que cuida do... Poxa, já estava bom e agora com esse penteado aí?
Olha, mas ia falar cartas para... cartas para... Quando a gente estava falando da introdução da A questão do poesia... negro e da memória do nordestino. Não, sim, mas eu estou falando... Semelhança que ambos têm. Eu acho... são duas coisas, mas eu acho que o que você falou faz muito sentido, e você tem um sudeste e um sul, do ponto de vista da cultura brasileira, muito desfigurado. Você chega em Curitiba, a pessoa não quer ser brasileira. Eu sou polonês. Você chega no sul, eu sou italiano. Uma viagem. Uma viagem, eu chamo de uma doença autoimune. Então você não reconhece, é igualzinho uma doença autoimune. Você não se reconhece no que você é. Aí você combate o que você é. Queima a Amazônia, que você é a Amazônia. E, Elisa, veja uma coisa que você levantou muito importante. Mas ao não se assumir como é assumindo um pedaço, uma metonímia da região de onde veio, não tendo uma raiz representativa, termina que não tem uma cultura reconhecível, palpável. Uhum. Esse é o ponto. Porque não é o todo, é uma metonímia. No caso do nordestino, não, ele é só isso, não quer ser outra coisa. Eu nasci na Canabrava das Moças, numa fazenda que foi feitoria. Não quero ser outra coisa. Está excelente. Eu só sou o que sou. E há um erro, assim como o branco acha que nós queríamos ser eles. Sim. Ainda acho. O pessoal, o Sudeste, com essas manifestações, o Sul de xenofobia com o nordestino, aquela advogada de Uberlândia, aquela absurda falando aquela. Isso é muito doido. A impressão que ela me passa é que ela acha que os nordestinos achariam ela mais evoluída. Entende? Ela se acha superior ao nordestino. E no mar, sem boia nenhuma, porque ela não tem assentamento cultural. Sim, né? Pois é. É muito importante, e é muito doido também como essas pessoas também não gostam que o Brasil seja representado pelos nordestinos, pelos não pretos. Tem jeito, porque quando, na hora de apresentar, o que vocês têm aí? Aí, se você pega um fragmento dessa Europa para cá, o que ela vai apresentar? Vai apresentar o que eles já têm da raiz. O que o galho é diante da raiz? Nada. Então, aí quando vê o nordestino, vê uma coisa extraordinária. De onde vem isso? Que loucura é essa? Você falou bem, Salgado. Aí quando vê o negro, de onde vem isso? Que mistura é essa? Porque quem tem o que apresentar culturalmente para o mundo são esses segmentos. Mas você falou bem essa questão dos fragmentos, né? Dos fragmentos sociais, né? Como os fragmentos sociais querem se incorporar dentro de um elemento maior da natureza humana, né? Enfim, então tem esse pessoal ali, né? Nós temos 3% de louros no mundo, né? Então, 3% de louros no mundo. Mas, assim, o resto é tudo disfarçado de louro. Então, tá um pouco nesse nível. Eu queria puxar aqui a nossa brasa, aproveitar que está excelente aqui a nossa conversa, e eu gosto muito de estar com a Elisa, porque é sempre assim. Eu também. Assim. Adoro. Calma, meninos, calma. Calma, Beth, calma. Olha só, a cor de cada um é um tema da nossa... A cor de cada um está aqui dando a morsa, né, o molho para o nosso papo. Eu acho que é isso mesmo que a gente está fazendo aqui. Eu queria ler um trechinho de A Cor de Cada Um aqui do... Isso, leia para nós. Para saber aqui mais ou menos o que a gente está falando aqui. Ele fala assim, Drummond: na República do Spicha-Encolhe, cogita-se de organizar partidos políticos por meio de cores. Uns optaram pelo Partido Rosa, outros pelo azul. Houve quem preferisse o amarelo, mas o vermelho não poderia ser. Também era permitido escolher o roxo, o preto com bolinhas e, finalmente, o branco. Esse é o melhor, proclamaram uns tantos, sendo resumo de todas as cores, é cor sem cor, e a cor
e a gente fica mais à vontade. Alguns hesitaram. Se houvesse duas cores, hein? Curta cor também não seria ruim, não seria mal. Idem, o arco-íris. Havia arrependidos de uma cor que procuravam passar para outra, e os que negociavam só adotariam uma cor se recebessem antes 1.000 metros de tecido da mesma cor, que não desbotasse nunca. Justamente o ideal é a cor que desbota, sentenciou aquele ali. Quando o governo vai chegando ao fim, a fazenda empalidece e pode-se pintá-la da cor do sol nascente. Aí Maranhão. Do sol nascente. O título do livro do Maranhão. Né? Sol sanguíneo e sol nascente. Esse lábio foi acho que o Salgado caiu, foi? Voltou. Foi. Este lábio foi eleito por unanimidade presidente do partido de qualquer cor. Então, o Drummond fica brincando com a cor, mas, na verdade, quer dizer, a política também está multifacetada nesse sentido, né? De partilhar o... Não, mas é o seguinte, os partidos são 36, eu acho, partidos no Brasil, cada um é um fragmento de um pensamento brasileiro e acaba não sendo o Brasil em si, né? É verdade. Vira um caleidoscópio, né? Mas cada um quer se fazer representar, quer se trazer a sua cor para o caleidoscópio. Algumas são só tonalidades muito tom sobre tom, tom sobre tom, mas é o direito e a vontade que cada um tem de se fazer representar na sua fatia do seu entendimento, da sua cultura, do seu povo, porque o Brasil, a riqueza do Brasil é a pluralidade do seu povo. O Darcy Ribeiro dizia, mestiço é que é bom. Essa pluralidade não adianta. O Chico Buarque disse uma coisa, no Brasil só há branco puro se for filho da Xuxa com Tafarel. Porque todo mundo está misturado, já que para cá não vieram... E há controvérsia, né? Mesmo assim, há controvérsia. Há controvérsia, mas foi bom dizer isso, porque alguns que são mulatos, negros, se acham brancos. Não são. Não são. Então, tira essa empáfia. O sangue negro está em tudo que é lugar. E é muito, não é pouco, como, por exemplo, os americanos diziam assim, a gota de sangue, uma única gota de sangue faz com que o branco já não seja branco. Olha, veja bem, se a minha gota de sangue é uma só, estraga 99 da sua, a sua é muito fraca. Então, a sua não vale nada. A minha é muito forte. Ainda bem, inclusive, a sua salvou tudo. A minha salvou tudo. Então, o que acontece? Oliveira Viana dizia que quando os brancos foram importados da Europa para vir misturar raça, para melhorar, ele achava que não ia mais ter negro. Ao contrário, foi exatamente o contrário. Os brancos é que estão deixando de ser, porque a força do DNA do negro é muito forte, e em todos os sentidos. E aí você vê, por exemplo, louras com corpo de negra. Você vê louros com o corpo, toda a configuração, o fenótipo de negro. Então é assim, não tem jeito. Raça velha, tradição velha. Aceita. Eu falo para o mundo, aceita, gente. Aceita, dói menos. Dói menos. Queria falar uma coisa aqui que eu lembrei desde que eu li O Terceiro Dia, aquele poema do Drummond, que está num livro chamado Boitempo, que é lindo esse nome, né? Boitempo. Acho lindo. É lindo. Acho lindo. É muito bom. Drummond tem uns títulos lindos. Claro Enigma. Que título lindo. Rosa do Povo. Rosa do Povo. Próprio José. É muito lindo. José. O que eu queria falar é que eu acho... Tá aí. O meu está lá no quarto. Eu não peguei e agora não dá mais. Tá? Vocês falam por mim. O quê? Não, o meu livro...
Eu mostrei Rosa do Povo, que é o livro que eu... Ele mostrou Rosa do Povo. Eu amo esse livro. Eu queria falar uma coisa. Claro. Drummond é um cara interessante se estudar, né? Porque é um cara... também é de uma época em que chamava que poeta era vagabundo, e ele tentando ali uma vida de funcionário público, sendo essencialmente o grande poeta que ele era. Um cronista, né? Um cronista impressionante, como ele era um bom cronista, poeta do negócio. E ele, para mim, ele é muito bom na escola, porque ele é um autorizador. Ele é um autorizador de... Eu leio o Drummond e... pode? Pode, porque tem uma prosa, tem uma coisa prosaica ali que ele vai embora, sabe? E a gente vai com ele. E a poesia tem mais uma qualidade na poesia na escola, para mim, que é, talvez das literaturas todas, dos gêneros, seja a mais indomável. Totalmente. A mais indomável. E é bom para a formação de um ser humano. Te dá segurança com aquela fera ali, sabe? Então, por exemplo, eu lembro do poema que eu escrevi, até hoje é meu menor poema. Foi o menor poema que eu escrevi na minha vida. Mas eu não sabia que ia ser assim. Eu escrevi, o nome é Bilhete ao Prisioneiro. Só tem um verso. Fui uma liberdade sua. E aí, quando eu lembro nitidamente que eu sentei para escrever o poema. Quando eu escrevi essa frase, eu acabei o poema. Sim, às vezes acontece só. Eu não tinha mais nada para dizer. Foi tão impressionante. Eu não tinha mais nada para dizer. Eu me preparei para uma corrida que eu só andei 2 passos e cheguei. Mas já chegou, mas já tinha chegado. Já tinha chegado. E isso é muito mágico, sabe? Você não dá aconteceu uma coisa comigo disso também. Depois que se chega, um poema pequeníssimo, depois que se chega ao tudo, é preciso voltar a nada. Ai, que ótimo. Acabou. Quer dizer, acabou. Vai falar mais o quê? O quê? Porque aí tudo que falar, a areia, a onda, tudo vira perfumaria. Tudo perfumaria. Recomece. Já chegou ao tudo, comece de novo. Recomece. Volta nada. Eu queria lembrar vocês, né, dessa relação, né, que a Elisa Lucina falou agora do Drummond com a questão da síntese, né? A síntese. Essa questão da síntese. O Drummond e o poema e a prosa, vamos dizer, a crônica drummondiana, elas se dialogam sempre, se misturam, né? O Drummond usa elementos que ele usou na crônica para a poesia, né? Eu estava falando aqui também aqui na Fritabira sobre, né, a morte do leiteiro, né? Que coisa fantástica, que crônica aquela, né? Fantástica. A questão do Drummond com a poesia, ele trouxe a poesia para o nosso cotidiano, de tal modo que quando a gente entra na poesia dele, você pertence. Eu não já estava nessa poesia? Eu não já estava vivenciando isso? E não tinha percebido. Ele pega as coisas mais banais do cotidiano e para ele dá certo. Não é qualquer um que consegue, ele é Drummond. O caso no meio do caminho, não tem nada. Exatamente. Como no meio do caminho, o poema de 7 faces, e agora José. São centenas de poemas. Centenas de poemas assim. O caso do vestido, né? Enfim, os ônibus suportam o mundo. São de tal maneira, tão entranhados no nosso cotidiano, na nossa vida, que por isso que ele é o poeta que é. Que nós percebemos que estamos dentro da poesia dele. Agora, Elisa, teu áudio da Elisa estava fechado. Estava tentando falar ali, está fechado. Mas, Elisa, o que é tão interessante, o Drummond está fazendo 120 anos agora, né? Fez agora dia 31, 120 anos. E o Drummond viu o cometa Halley, né? 2 guerras mundiais, ditadura. Ou seja, são muitos elementos, né, para você criar, né? Criação, né? O mundo está à tua volta, assim, você está olhando, os acontecimentos estão todos ali, né?
Ele fala, a poesia gosta de confrontos reais. A poesia gosta dessas... Porque ela é a experiência profunda. A poesia ela não é espectadora, ela é testemunha. Então, ela quer participar, ela é carnal. Ela se enfia na realidade. Então, ela gosta de confrontos reais. E esses confrontos reais nos fazem com que a gente traga dessa poesia, desse manancial, desse garimpo da poesia, experiências novas. Esse é o ponto da poesia, trazer essa experiência para as pessoas. Você fala de garimpo, né? O poeta é o mestre do garimpo, né? Ele sabe onde botar a peneira dele e já vai... Exatamente, onde buscar. Né? Isso. Que bom ouvir o Salgado. Deliciosa. Olha só, eu ia falar uma coisa sobre a experiência drummoniana assim, na minha vida. Eu era uma criança, quando eu aprendi o primeiro poema dele, eu tinha 9 anos para 10, e minha professora de declamação me apresentou Lembrança do Mundo Antigo. E eu me lembro de decorar o poema e não ter a mínima noção. Assim, aquele poema, para mim, era lúdico, um filmezinho. E depois eu fui entender que ele se referia a governos totalitários, que ele fazia... Eu vou falar o poema. Clara passeava nos jardins pelas manhãs. O céu era verde sobre o gramado, a água era dourada sob as pontes, outros elementos eram azuis, rosos, alaranjados. O guarda civil sorria, a menina pisou a relva para apanhar o pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo ao redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos, não havia perigos. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas, esperava cartas que custavam a chegar, nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava nos jardins pelas manhãs, porque havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Bonito, coisa bonita, né? E eu eu amava. Até quando fala de coisa difícil, ela fala com beleza. Ela fala com beleza. É verdade, porque aí que tá. É verdade com beleza. Verdade com beleza. Não podemos abrir mão da beleza. A poesia não abre. É o que a língua oferece de mais sublime, é a poesia. Até os livros sagrados são escritos em poesia. Senão não fazia, a Bíblia não faria sucesso nenhum, não fosse aqueles salmos, não. Sucesso. Olha, eu vou te falar uma coisa, meus amigos, por exemplo, estou querendo falar com Salgado, ele não me responde, eu ponho assim, não me ofereça tantos silêncios. A pessoa me liga na hora. Não, claro. É incrível isso. Fatal. É incrível, é fatal. Sabe por que é o seguinte? A língua comum, a língua do dia a dia, que você... Me dá um copo d'água aí, por favor. Traga essa Coca-Cola para mim aí. Você nem percebe que está falando uma língua. Não é? É verdade. Então, mas quando você diz isso aí, o que você falou? Não me ofereça tanto silêncio. Aí, o quê? Que língua é essa? Quer dizer, aí a poesia é para acordar. João Cabral disse assim, a poesia é a contrapelo, não é a favor do pelo. Aí você acorda e diz, opa, que língua é essa? Quando entra a poesia, você diz, não, existe uma língua assim? Onde é que existe assim? É a poesia. A poesia é maravilhosa, é impressionante. A língua corriqueira comum, totalmente já, que todo mundo já fala, que ninguém nem presta mais atenção. Mas quando entra a poesia, você não fica... qualquer lugar, você já falou poema em tantos lugares, nós já falamos, em tantos lugares, às vezes barulhentos e tudo. Mas na hora que você começa a falar poesia, opa, as pessoas param. Tem coisas que a gente fala, né, que toca nas pessoas, né? Assim, toca na poesia, né? Que coisa poética, né? Que coisa poética que você falou agora, né? Mas tem que falar bem. Desculpe. Mas exatamente. Mas aí tem que falar tem que falar bem, porque senão pode ter o efeito contrário. Pode ter. A pessoa fica totalmente fora do rolê.
que esse cara está falando? Não produz nenhum encantamento para mim. Sabe? Tem que falar com propriedade, com entrega. Tem que falar com entrega. O Drummond, ele é um danado. Ele tem também uma coisa que me fascina muito, tem até uma história, que é o seguinte: houve um dia, no dia que ele morreu... 17 de agosto de 1987. Caramba! Eu estava Dava para ter vivido um pouquinho mais para cá, para encostar nos 90, né? Ele morreu com 85, 86, foi o quê? Eu não me lembro, é de 1985. 85. Por aí. 85. Chegaria no 90 e uns trocadozinhos. Então, agora as pessoas estão chegando vivendo mais um pouco. Então, no dia que ele morreu, eu fiquei desolada, porque eu tinha uma esperança de conhecê-lo. Então, eu encostei assim na poltrona de minha casa e abri um livro dele, meio perdida com a notícia, e abri logo no Poema das Sete Faces, que é um poema que eu conhecia, mas eu não conhecia. Eu conhecia, mas eu não conhecia. Eu não tinha tomado banho. E aí, estranhamente, eu li o poema e o poema passou para dentro de mim. O poema se abuletou na minha memória, ipsis literis. E foi quase que um milagre, acho que tamanha a minha disposição, porque tem uma coisa interessante, às vezes você não está à altura do poema. Por isso que não acontece nada. E a vantagem do poema é que você vai voltar a ele muitas vezes, e ao voltar nele você descobre novas coisas. Porque quem volta não é o mesmo que esteve antes. Não, exatamente, perfeitamente. Quem volta é outro. Então, aí eu lembro que eu fui ler esse poema, e eu entendi que ele estava bêbado. Ele tinha tomado um goró. Aí que eu entendi o poema. Porque vou falar o poema das Sete Faces. Pode falar? Pode, por favor. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, me disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas pretas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é simples, sério, forte. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus! Por que me abandonaste se sabias que não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, mas não seria uma solução. Não seria uma solução. Mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E aí, olha o que aconteceu. Esse poema eu entendo, quando ele fala... Que aí eu vejo, sabe, aquele pensamento meio mosaico, porque você está meio doidão, o bonde passa cheio de pernas. Eu entendi o estado etílico dele ali e escrevi um poema chamado Penetração do Poema das Sete Faces. Publiquei no Semelhante. Diz assim: ele entrou em mim sem cerimônia. Meu amigo, sem cerimônias. Meu amigo, seu poema em mim se estabeleceu. Na primeira fala, eu já falava como se fosse meu. O poema só existe quando pode ser do outro, quando cabe na vida do outro. Sem serventia, não há poesia, não há poeta, não há nada. Há apenas frases e desabafos pessoais. Me ouça, Carlos. Choro toda vez que minha boca diz a letra que eu sei que você escreveu com lágrimas. Te amo porque nunca nos vimos. Me impressiono com o estupendo conhecimento que temos um do outro. Carlos, me escuta. Você, a quem dizem ter morrido, me ressuscitou ontem à tarde. A minha, quem chamam viva.
Meu coração volta a ser uma Hamilton disposta. Aprendi outra vez com você a ouvir o barulho das montanhas, a perceber o silêncio dos carros. Ontem decorei um poema seu em 5 minutos. Agora dorme, cara. Para sempre. Voltou e para sempre. Para sempre. O Drummond era não conheci pessoalmente. Para sempre não, dorme. Tão tímido que o vi passando na Praia do Botafogo, ali tinha um cinema ópera, né? Na Praia do Botafogo. E uma banca de jornal. Entre o cinema, entre o prédio do cinema e uma banca de jornal que ainda existe lá. E aí eu via, ele passou de maneira tão encolhida, como se estivesse pedindo permissão. Olha, eu vou passar aqui, eu não vou atrapalhar ninguém não, tá? Eu vou andar aqui, que eu queria falar com ele, eu não deixei ir. Não podia falar com um homem daquele que parecia uma pluma seguindo. Disse, olha, eu passo aqui quietinho, não vou atrapalhar vocês. À tarde eu não vou atrapalhar. E você fez esse poema? Porque isso é um poema, ele andando como uma pluma. Como uma pluma sem atrapalhar a tarde. Faz esse poema, encomenda. Eu vou fazer. Aí, o porteiro, quando ele morreu, o repórter foi entrevistá-lo e o porteiro disse, não, ele às vezes era acompanhado por as pessoas que o acompanhavam sem falar com ele, até ele entrar no prédio. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Só acompanhavam, não falavam nada. Deixavam quando ele entrava no prédio, a pessoa ia embora, protegendo ele. Que coisa... Quem é que desperta uma coisa dessa? Que homem era aquele, hein? Que despertava esse sentimento, essa timidez totalmente plúmica. Eu vou contar um segredo para vocês, que já contei aqui na Fliera Chá, mas eu conheci Drummond, né? E fui à casa dele umas vezes. Que sorte! Ele me perguntava coisas. Eu era muito novo, então me perguntava coisas da minha infância, enfim, de onde eu morava, quem eram os meus pais. Que era um bom conversador, né? E sempre escrevendo à mesa. Ele tinha uma mesa de madeira muito grande e ficava na sala, assim, e sentado ali, sempre escrevendo. A dona Dolores ia lá para perguntar sempre alguma coisa, se queria alguma coisa. Sempre olhava, me dava uma biscoitinha, a dona Dolores, a coisa do... Você é um escritor de sorte. E aí, e essa coisa, né, uma vez eu desci com ele, ele ia ao correio em Copacabana, botar carta no correio, e assim, mas naquele passinho dele ali, miúdo, né? Um passinho miúdo, curto. Miúdo. Mas o Salgado, a Elisa já falou poema. Você quer falar algum poema para a gente? A gente está caminhando aqui para o final já. Tá. E o Salgado tem alguns de memória, Salgado? Eu teria que ir embora também. Adoro a Fliera Chá, viu? Afonso, você, Tom. Eu fico muito feliz. Quando eu nasci, a servidão reinava insone. Ao rés do lento vai-vem dos dias, estar vivo já bastava. Quando eu cresci, meu rei não era ninguém. Eu sou aquele a quem não se esperava, com a chave de um nome ou do vintém. E se algum rito interno me rondava, era uma reza que só tinha amém. Viver era avançar em retrocesso, por entre rotas ínvias, sem acesso, a desbravar o mar sem caravelas. Qual pária que, ao nutrir-se em seu reverso, o nada ter lhe tendo e por tabela, só restem as palavras e as estrelas. Venho dos córregos de água salobra, do descampado chão de farelos. Na cara o sol rachou minha argila seca. É o que digo aos guardiões que batem lata em meu silêncio. Distante ovulam ritos na memória como remendos no ontem, e meu olhar rasante incide infante ao cânion livre e ao habites da flama do dia e sua blistes. O que não busco me tem, o que não houve era meu. Pedras no caminho torto, mentiras feitas de mel. Há que se viver o árido como se cálido, há que se viver o breu como se bril, há que se viver o nada como se nada, nada, nada até sangrar, que só dão água para quem já tem o mar. Uau. Como é o nome? Esse é um pedaço de um longo poema chamado Sol Sanguíneo.
Sol Sanguíneo. É o nome do seu livro, não é? Sol Sanguíneo. Olha aí. Olha aí quem tem. Nem eu tenho esse livro. Nem eu tenho. Mas nós somos fiéis. Obrigado. Entendeu? Nem eu tenho. Eu queria. Gente, lindo, a gente vai ter que ir. E eu tenho que ir embora, que eu tenho outra reunião. Mas eu queria. Eu também penso que nós já. Eu queria me despedir com um poema que nós temos um país para construir, para reconstruir, uma democracia de reconstrução. Então eu queria ler esse poema, que eu acho que é um poema lindo do nosso querido Drummond. Mãos dadas. Não serei poeta de um mundo caduco, também não cantarei para o futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Vamos de mão dada? Amém. Eu acho que depois desse poema do Drummond, a gente fica... Olha, eu quero agradecer imensamente, Elisa, mais uma vez aqui juntos, Salgado, meu amigo que eu não vejo há bastante tempo, e um abraço. Mas a gente... Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, a segunda Fiera Chá, aqui, diretamente de Itabira, enfim, da Casa de Drummond, esses 120 anos do poeta. Ficamos imensamente honrados com a presença, com participação de todos. Elisa, meu carinho enorme por você, meu respeito, Salgado, enfim, meus amigos, muito obrigado e até a próxima Fiera Chá. Acompanhem nossas programações na rede social, venham para cá, tem muita coisa rolando também aqui presencialmente, tem livros, tem música, enfim. Venham para cá. Obrigadíssimo. Um grande beijo. E até já. Tradicional. Beijo, Salgado. Olha, lindo. Super abraço. Prazer.